Cleópatra e sua glória no Egito Antigo. No coração do Antigo Egito, à sombra das grandes pirâmides e dos templos que desafiaram o tempo, nasceu uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da história. Cleópatra VII Filopátor. A última rainha da dinastia ptolomaica, Cleópatra não foi apenas um símbolo de beleza e sedução, como muitos a retratam. Ela foi uma estrategista política, uma diplomata astuta, uma poliglota culta e uma líder determinada a preservar a independência do Egito diante da crescente dominação de Roma. Neste documentário, mergulharemos nas profundezas da vida e do reinado de Cleópatra, desvendando não apenas sua trajetória pessoal, mas também o complexo cenário político do mundo antigo que ela enfrentou com coragem e inteligência. Prepare-se para conhecer a verdadeira Cleópatra, não a personagem mitológica criada por Shakespeare ou Hollywood, mas a mulher real por trás da lenda. Uma rainha que desafiou imperadores, conquistou corações poderosos e deixou uma marca indelével na história da humanidade. Capítulo 1. A origem da dinastia ptolomaica. Antes de entendermos Cleópatra, precisamos compreender a base de seu poder, a dinastia ptolomaica, fundada após a conquista do Egito por Alexandre o Grande em 332 a.C. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seu vasto império foi dividido entre seus generais. Um deles, Ptolemeu I Sóter, assumiu o controle do Egito e estabeleceu uma dinastia grega que duraria quase 3 séculos. Os Ptolomeus, embora gregos, adotaram muitas tradições egípcias para legitimar seu governo. Foram coroados como faraós, casaram-se entre si, inclusive entre irmãos, e participaram dos rituais religiosos egípcios. Ainda assim, mantiveram sua cultura helenística e falavam o grego como língua oficial. Foi nesse ambiente híbrido que Cleópatra nasceu. Capítulo 2. O nascimento de uma rainha. Cleópatra VII nasceu em 69 a.C., na cidade de Alexandria, capital do Egito e um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Filha do rei Ptolemeu XII, Cleópatra cresceu em meio a intrigas palacianas, rivalidades familiares e instabilidade política. O trono egípcio era disputado com frequência, e a interferência romana se tornava cada vez mais presente. Diferente de seus antecessores, Cleópatra destacou-se por seu interesse profundo na cultura egípcia. Foi a primeira de sua dinastia a aprender a língua egípcia. Além disso, falava pelo menos 8 idiomas, incluindo grego, latim, árabe, sírio e persa. Era estudiosa da filosofia, astronomia, medicina e oratória. Sua inteligência seria uma de suas maiores armas. Capítulo 3. A ascensão ao trono. Em 51 a.C., com a morte de seu pai, Cleópatra ascendeu ao trono aos 18 anos, ao lado de seu irmão de 10 anos, Ptolemeu XIII, com quem foi obrigada a se casar, uma prática comum na dinastia. No entanto, a jovem rainha logo enfrentaria oposição. Cleópatra tentou governar de forma autônoma, mas os conselheiros de seu irmão conspiraram contra ela. Em 48 a.C., foi expulsa de Alexandria e fugiu para o deserto, preparando-se para retomar o trono com apoio militar. O Egito mergulhou numa guerra civil. Foi nesse contexto turbulento que Cleópatra viu a oportunidade de forjar uma aliança decisiva com o homem mais poderoso do mundo na época, Júlio César. Capítulo 4. Júlio César e a aliança com Roma. Quando Júlio César chegou ao Egito perseguindo seu rival Pompeu, Cleópatra viu sua chance. Em uma manobra ousada, foi levada escondida até os aposentos de César, enrolada em um tapete. A lendária cena marcou o início de uma das alianças mais famosas da história. Cleópatra conquistou César com sua inteligência, charme e senso estratégico. Os dois rapidamente tornaram-se amantes,
e ela lhe apresentou o Egito como um aliado indispensável. Com o apoio romano, Cleópatra derrotou Ptolomeu XIII na Batalha do Nilo. Seu irmão morreu afogado e Cleópatra reassumiu o trono, agora ao lado de outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Durante a permanência de César em Alexandria, Cleópatra teve um filho com ele, chamado Cesarião. Em 46 a.C., ela viajou para Roma com seu filho e foi instalada em uma vila nos arredores da cidade. Sua presença causou escândalo na sociedade romana, mas o destino interveio. Em 44 a.C., César foi assassinado por senadores romanos. Sem apoio, Cleópatra voltou ao Egito, onde Ptolomeu XIV morreu em circunstâncias misteriosas. Muitos suspeitam de envenenamento e Cesarião foi proclamado corregente. Capítulo 5. A Era de Marco Antônio. Após a morte de César, Roma mergulhou no caos. Surgiram 3 líderes principais: Otaviano, Lépido e Marco Antônio. Este último recebeu o controle das províncias orientais do Império, incluindo o Egito. Cleópatra viu em Marco Antônio uma nova oportunidade. Em 41 a.C., foi convocada a encontrá-lo em Tarso, na Ásia Menor. Ela chegou em um navio luxuoso, vestida como a deusa Ísis, e mais uma vez usou sua inteligência e presença para cativar um dos homens mais poderosos do mundo. A relação entre os dois rapidamente se tornou pessoal e política. Marco Antônio passou os anos seguintes entre campanhas militares e períodos ao lado de Cleópatra no Egito. Juntos, tiveram 3 filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo. Em 34 a.C., realizaram a chamada Doação de Alexandria, onde Cleópatra foi proclamada Rainha dos Reis, e seus filhos receberam títulos sobre diversos territórios. A ação foi vista por Roma como uma afronta direta ao poder de Otaviano, herdeiro de César. Capítulo 6. O conflito com Roma. A rivalidade entre Marco Antônio e Otaviano tornou-se inevitável. Otaviano lançou uma campanha de propaganda contra Cleópatra, pintando-a como uma feiticeira oriental que havia seduzido Antônio e ameaçava a moral romana. Em 31 a.C., os exércitos de Otaviano enfrentaram os de Marco Antônio e Cleópatra na famosa Batalha de Ácio, nas águas da Grécia. A derrota foi esmagadora. Marco Antônio e Cleópatra recuaram para o Egito, onde tentaram reorganizar suas defesas. Otaviano os seguiu até o Egito. Diante da inevitável derrota, Marco Antônio cometeu suicídio após receber a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido. Ao saber da morte do amante, Cleópatra também tirou a própria vida em 30 a.C., aos 39 anos. A versão mais famosa diz que ela foi picada por uma naja, mas outras fontes sugerem veneno. Cesarião, o filho de Cleópatra com César, foi executado por ordem de Otaviano. Os filhos de Cleópatra com Marco Antônio foram levados para Roma e criados pela irmã de Otaviano, Octávia. Capítulo 7. O legado de Cleópatra. Com a morte de Cleópatra, o Egito deixou de ser um reino independente e tornou-se uma província do Império Romano. Foi o fim de 3.000 anos de faraonato e o início de uma nova era sob o domínio estrangeiro. Mas Cleópatra não foi esquecida. Ao longo dos séculos, ela foi transformada em símbolo de poder feminino, sedução, traição, amor e resistência. Sua imagem foi moldada por poetas, historiadores, dramaturgos e cineastas. Por muito tempo, Cleópatra foi vista apenas pela lente ocidental, como uma mulher perigosa e manipuladora. Mas hoje, graças a novas pesquisas arqueológicas e historiográficas, conhecemos uma Cleópatra diferente. Uma governante que lutou com todas as suas forças para preservar a independência de sua terra. Uma mulher culta, astuta e à frente de seu tempo. Ela não foi apenas a última rainha do Egito, foi a última chama de um mundo antigo, prestes a ser engolido por Roma.
Cleópatra é mais do que uma figura histórica. É um ícone eterno. Sua glória não reside apenas em seus feitos, mas na forma como desafiou convenções e poderes que a queriam submissa. Mesmo diante do colosso romano, ela ousou resistir. E por isso, mais de 2000 anos depois, ainda falamos dela com admiração, fascínio e respeito. Entre o mito e a realidade, entre a política e a paixão, Cleópatra permanece como o símbolo definitivo da grandeza do Antigo Egito. Uma mulher que foi rainha, amante, mãe, estrategista e, acima de tudo, uma lenda imortal. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo.